Olá, tudo bem? Como vocês estão? Estão bem? Então, eu sou Alessandra Ribeiro, fonoaudióloga, e hoje eu estou vindo aqui para falar de um assunto que eu já tratei algumas vezes e as pessoas me pedem para falar sobre ele. É a Síndrome de West. Síndrome de West. Aí você me pergunta, por que Síndrome de West? Síndrome de West, a síndrome geralmente ela leva o nome de quem conseguiu caracterizar aqueles episódios, aqueles momentos da patologia e conseguiu fechar a síndrome. Então, o West, ele conseguiu fechar essa tríade, né? A síndrome de West é uma tríade. Ela causa, são as epilepsias infantis, uma alteração considerável no eletroencefalograma, uma alteração bem diferenciada que os médicos, quando olham, logo percebem que o eletro não está dentro da frequência dele normal. E a outra, o que fecha esses três sinais e sintomas da tríade de West é o atraso do desenvolvimento. Aí você vai me perguntar, por quê? Porque cada vez a criança faz um episódio de epilepsia, essa epilepsia vai levá-lo a um atraso. Em qual quadro? Em todos os quadros. Ela vai levar a um atraso de quadro motor, cognitivo, motor, psicomotor, cognitivo. Ela vai atrasar meio que tudo, né? A epilepsia de West. E o que acontece na epilepsia de West? A epilepsia de West a gente chama de epilepsia refratária. Por quê? Porque ela é uma epilepsia de difícil controle. Isso são falas do neurologista, certo? Que eu aprendi com o neurologista para poder tratar e para poder explicar para vocês. Uma epilepsia refratária é uma epilepsia de difícil controle. É uma epilepsia que o neurologista ele tenta uma monoterapia, ele tenta de novo, aí não dá certo, aí ele inclui outro, aí não dá certo, aí ele inclui outro. E assim, a síndrome de West aqui no Brasil é muito complicado, porque assim, os remédios são de alto custo, não existem muitos remédios. As epilepsias da síndrome de West, elas são controladas no Brasil, a grande maioria, quando eu digo isso, é a grande maioria, e a grande maioria mesmo, tá? Que a síndrome de West é uma síndrome difícil. Só tem um remédio, ele é muito caro, gira em torno mais ou menos de uns R$300, 400, por aí. Às vezes a pessoa faz um cadastro na farmácia para pegar um desconto, mas mesmo assim é muito caro. O que acontece? A síndrome de West, ela se caracteriza por
ela começa no bebê. O ideal é que ela seja tratada inicialmente que eu digo é para já. Porque assim, a criança fez a primeira epilepsia, ela já está lá atrasando o sentar, o andar, o balbuciar. Então, assim, às vezes a mãe fica esperando, mas não sabe. Porque, assim, realmente, algumas mães se confundem, porque a epilepsia do síndrome de West, ela é caracterizada por espasmos. Ela se dá por espasmos. Então, ou a criança curva o corpo todo para frente, né? Fechando para frente, ou todo para trás. Então, algumas mães já me relataram o seguinte: quando ele fazia isso, eu pensava que ele estava levando um susto. Ou tipo, eu imaginava que aquele reflexo de Moro que o neném tem, que é, né? Você bota para trás, a criança pensa que vai cair. Então, é complicado para a mãe perceber que aquilo é uma crise convulsiva. Então, aonde que entra a fono nisso? A fono entra, assim como a fono, a fisioterapia. A criança que tem síndrome de West, ela vai ter que fazer, não tem opção, ela vai ter que fazer um atendimento transdisciplinar, tá? Que vai além do multidisciplinar. Ela tem que fazer tudo. Ela tem que fazer reforço escolar, ela tem que fazer fonoaudiologia, ela tem que fazer psicopedagogia, ela tem que fazer fisioterapia, ela tem que fazer terapia ocupacional, entendeu? Ela tem que fazer disso tudo. Mas falamos do nosso assunto, que é a fonoaudiologia. Por que ela vai ter que fazer a fonoaudiologia? Porque o atraso da fala vai ser uma das coisas muito significativas. Muito. Ela vai atrasar a cognição, ela vai atrasar... Porque a fono não trata só de fala, né? A fono trata de escrita, a fono trata de dificuldade de aprendizado, a fono trata dessas dificuldades de motricidade fina. Então, todos esses atrasos, pequenos atrasos, a criança que tem síndrome de West vai ter. E por que eu estou falando muito a criança? Porque, assim, síndrome de West, essa tríade do eletroencefalograma com ondas muito lentas e voltagens muito altas, né? O atraso de tudo, cognitivo, motor, desenvolvimento, na verdade, o atraso do desenvolvimento. E as epilepsias, elas vão até uma certa idade, porque elas são da infância. Existem crianças que, com essas terapias todas que ela vai fazer, ela evolui muito bem, ela consegue falar, ela consegue frequentar a escola, e joga bola e aprende um monte de coisa, tá? O meu paciente era um paciente assim, fazia natação, fazia muitas coisas. Mas chega um certo momento, o que eu quero explicar para vocês é o seguinte: a epilepsia da síndrome de West, ela fica regulada. Quando você consegue regular, ela fica regulada. Porém, os neurologistas, desculpem, eles só podem tirar uma medicação, primeiro que não pode tirar de repente, né?
Segundo que só depois de 6 anos, sem crise e sem nenhum sintoma, aí eles vão fazendo o desmame da criança daquela medicação. Mas isso acontece na síndrome de West, é o que eu digo, eu não posso dizer para vocês que não vai acontecer. Mas eu até hoje, eu ainda não vi. Eu ainda não vi criança que tá sem medicação. Não, eu ainda não vi. E o que acontece? Às vezes, quando a criança não é tratada, e às vezes até quando ela é tratada, ela evolui para a síndrome de Lennox, que é depois de adulto. Depois de adulto, você não diz que um adulto tem síndrome de West. Embora as pessoas digam, sim. Mas adulto, ele não tem mais West, ele tem Lennox. Então, ele continua fazendo tratamento, ele continua, às vezes, depois de adulto, fazendo aqueles tratamentos. Às vezes não faz mais fisioterapia, porque de repente a marcha ele já conseguiu, mas ele continua fazendo uma psicóloga, ele continua fazendo uma fonoaudióloga, porque às vezes, né, acontece uma dificuldadezinha, manteve, mesmo apesar de fazer por muitos anos, manteve uma dificuldade, mas ele passa a ter, deixa de ser West e passa a ser Lennox. E a questão é a seguinte, a epilepsia de West, ela não desaparece. É o que eu disse. Pode ser que tenha casos que evoluam maravilhosamente bem e que desapareceram. Mas na maioria das vezes, ela não desaparece. Então, ela tem... Porque uma criança com síndrome de West, ela pode ter mais uma centena ou mais de convulsões por dia. Não se assusta não, é verdade. Entendeu? É por isso que o desenvolvimento dessa criança fica tão abalado. Porque você imagina uma centena de crises, mesmo que sejam pequenos abalos, porque às vezes ela está iniciando um controle, mas ela está fazendo assim um abalo convulsivozinho com o olho, um piscar, e isso é um abalozinho convulsivo e vai trazer prejuízo, sim, no desenvolvimento dela. Então, assim, o Lennox, o adulto que apresenta, ele não vai ter mais centenas de crises por dia, mas vamos dizer que ele está super controlado, bem, faz tudo tranquilo, mas ele continua a medicação e tem uma no mês. Uma no mês, para quem teve centenas por dia, tá legal, tá ótimo. Entendeu? Deu para vocês entenderem assim um pouquinho? Eu tô falando muito dessa parte neurológica, claro que quem trata disso é o neurologista, não tem jeito, é o neurologista, isso vem do neurologista para nós. E o que a gente tem que focar na parte da cognição, na parte da fala, memorização. O fonoaudiólogo vai trabalhar nessa parte, na concentração, no aprendizado, na fala propriamente dita, né? Que você vai ter que fazer exercícios miofuncionais, exercícios fonoarticulatórios para que ele possa falar. E a parte de processamento do que ele recebe, do que ele compreende, o processamento receptivo dele. Você vai ter que trabalhar a parte que você
às vezes, né, no que ele te passa, o que você entende. Eu atendi um paciente que a gente jogava, quando eu botava jogo, ele jogava muito bem, mas quando ele começava a conversar certas coisas comigo, ele tinha 8 anos de idade, 7, 8 anos. Tinha coisas que eu não entendia ainda. Então, você tem que bater ali em cima para que hoje ele está maravilhoso, saiu, não faz mais fono, está na natação, na escola e participa das festas e a mãe dele está super feliz. Mas assim, é um diagnóstico difícil de você passar para a família, entendeu? Porque como que você vai explicar? Difícil, é um diagnóstico que deixa a família muito apavorada. Quando ela vem para você, ela já chega extremamente apavorada, porque ela não consegue entender como que aquela criança aguenta, entende? Então, isso aqui hoje também é uma pincelada. É só para explicar para vocês por que que a fono atende o oeste, tá? Por que que quando tem o oeste, assim, mas vai ter que ir na fono. Vai ter que ir na fono. Por quê? Porque o oeste atrapalha muito o desenvolvimento. E assim como a fono, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a gente está muito ligado a essa questão de desenvolvimento. Tá certo? Olha, eu espero que vocês tenham mais vontade de aprender. Não é que eu quero que vocês tenham mais muitas dúvidas, mas eu quero que vocês tenham vontade que eu explique mais, que eu tenha mais. Eu gosto muito de contar as minhas histórias mesmo, então se inscreve, compartilha e aperta o sininho quando você se inscrever para receber as notificações, tá? Compartilha com a sua amiga, compartilha com aquela que tem um filho que você acha que tem alguma coisinha, você quer ser sutil. Olha, tem uma moça que eu assisto, ela fala assim, ela fala assado, ela fala uma linguagem muito fácil da gente entender. E é isso que eu quero que vocês façam, tá? Por mim e por vocês. Por vocês, porque cada vez que vocês se inscrevem e comentam, o YouTube entende que vocês estão engajados comigo no conteúdo que eu estou passando para vocês e começam a oferecer, e aí oferecer para mais gente. O canal chega para mais pessoas, tá? E o canal crescendo, cresce mais para todo mundo. Cresce mais as minhas possibilidades, satisfaz a todo mundo, tá bom? Então não se esqueçam de se inscreverem, tá bom? Eu ficava meio com vergonha de pedir, mas agora eu lembrei que eu não posso ter vergonha de pedir. Se inscrevam, compartilhem, comentem, tá? Tchau pra vocês. Se eu deixei de falar alguma coisa, porque na maioria das vezes eu deixo porque eu esqueço. Então, eu falo no próximo vídeo, eu complemento esse, se eu esqueci alguma coisa aqui, tá bom? Beijinho pra vocês, fiquem com Deus. Tchau!